Vamos falar de suicídio. Essa é a nossa parte 2. Nela, vamos falar um pouquinho sobre as estatísticas, a prevenção, vamos saber o que diz a Bíblia sobre o suicídio, vamos ver algumas organizações de apoio e vamos fazer a nossa conclusão. Estatísticas. Deixa eu colocar um pouquinho aqui das estatísticas que tem sobre essa questão do suicídio. São muitas estatísticas, variam de ano para ano, porque a velocidade, né, do aumento do índice de suicídio é grande, embora ele esteja subnotificado, mas isso vai aumentando. Eu tenho algumas estatísticas mais recentes sobre isso e que eu acho importante falar, principalmente porque quando a gente vai lá na internet, no Google, se nós formos procurar, né, o volume de pesquisa que é feito sobre suicídio, né, o que é o suicídio, qual a forma menos dolorida de se matar, como se matar, né, e essas pesquisas acontecem no Google. Olha só como é que essas situações são graves, né? Então, algumas estatísticas podem ajudar no controle, na prevenção ao suicídio. Vamos lá, vou dar uma lidinha aqui para ficar bem claro, né? O índice de letalidade é maior entre os homens, mas os de tentativa é maior entre as mulheres. O que quer dizer com isso? Isso tem muito a ver com as questões hormonais da mulher, né? A mulher é muito mais propensa à depressão, à ansiedade, a problemas emocionais. Então, elas tentam mais o suicídio. Muitas vezes é uma tentativa mesmo daquela chamada de atenção que a gente viu, né? Não é chamada de atenção para se exibir, para os holofotes, mas a chamada de atenção de que alguma coisa está muito errada com elas. Mas os homens, eles têm uma letalidade maior, ou seja, o homem quando tenta o suicídio, quando comete o suicídio, ele faz de forma que chegue às vias de fato mesmo, né? É um tiro na cabeça, é alguma coisa que ele tem certeza absoluta que vai causar a morte, sem escapatória. Dificilmente eles fazem alguma coisa que pode ser que eles sobrevivam. O homem é mais incisivo nisso aí. A mulher é mais de tentativa. Não quer dizer que essas tentativas nas mulheres não chegam às vias de fato. Sim, muitas vezes chega, mas as estatísticas mostram que o índice de letalidade nos homens é bem maior do que nas mulheres. É a segunda maior causa de morte da faixa etária entre 15 e 29 anos. Lembra o adolescente que a gente viu? É a segunda maior causa de morte nessa faixa etária. Como que a gente tem que ter muita atenção aos nossos adolescentes? O que eles estão vendo na internet? O que eles estão fazendo? Alguns pais falam assim, eu respeito a privacidade dos meus filhos. Pais, né? Papai e mamãe. A faixa etária de adolescência não tem que ter privacidade, não. Eles são crianças para certas coisas, adultos para outras, mas nada de privacidade. Você tem que sim saber o que seu filho está vendo na internet, com quem ele está conversando, que tipo de influencer eles estão seguindo. Isso aí, infelizmente, não pode ter. Nessa faixa etária não dá para ter respeito à privacidade, não. Eles não têm essa liberdade. É você o responsável. É você que tem que lidar com isso, tá? Então, cuidado com esse tipo de coisa, porque o suicídio é a segunda maior causa de morte nessa faixa etária de adolescência, que abrange adolescente e um pouco da juventude, né? De 15 a 29 anos. Os métodos mais comuns, né? Existem pesquisas e estatísticas que mostram que o método mais comum, né, de suicídio, primeiro disparado é o enforcamento, depois é por armas de fogo e por último envenenamento. Às vezes esses índices variam, né? O envenenamento também costuma ser um método muito usado, porque parte-se do princípio que seria o menos dolorido,
As pessoas pesquisam muito sobre isso. Qual seria o veneno ideal que me fizesse morrer sem sentir dor, sem sofrer, sem sofrimento, né? O enforcamento seria o outro método que levaria a isso, né? Que é só aquela pancada, quebra do pescoço e pronto. E a arma de fogo. Esses são os métodos mais usados para quem pratica, para quem tem a ideação suicida, ou para quem planeja se matar, e as pessoas que conseguem esse tipo de êxito. Outro ponto interessante nas estatísticas é que existem grupos dentro da sociedade que estão mais propensos a cometer o suicídio. A gente falou rapidamente naquelas questões das causas do suicídio, que estão mais propensos a cometer o suicídio justamente por causa das pressões sociais, né, do bullying, por exemplo, são os homossexuais, os negros, essas minorias que têm muita tendência, que sofrem muito de preconceitos, de deboches, de ódios, né, a homofobia. Esse grupo dentro desse grupo tem muitas pessoas que não conseguem suportar ou lidar com isso, né? Existem muitos casos, por exemplo, de pais, dentro da família mesmo, né, de pais que quando descobrem que seu filho é um homossexual, né, é muito comum acontecer do pai proferir a frase, a infeliz frase: eu preferia que meu filho estivesse morto do que fosse um homossexual. E aí acontece. E aí o filho cumpre o desejo do pai. Essa frase é um desastre total, totalmente fora de qualquer contexto. É como se o pai tivesse pego uma arma e dado um tiro na cabeça do filho. Essa frase tem o mesmo efeito. Então esses grupos, eles têm um índice maior de suicídio por causa dessa rejeição social, a condição deles. Nos últimos 6 anos, o índice de suicídio aumentou cerca de 7% no Brasil. Apesar da gente falar assim, só 7%, mas se você verificar a população do Brasil e jogar 7% em cima disso, é muita gente. É muita gente. Cerca de 800 mil pessoas se matam por ano no mundo todo. 800 mil pessoas. Mas o mundo todo tem bilhões de gente. Mas 800 mil, procure imaginar 800 mil pessoas reunidas. É muita gente. É muita gente. É um índice alto. É um índice preocupante. No Brasil, em 2016, foram registrados 13.467 casos de suicídio só em 2016. A maioria cometida por homens. Lembra? A estatística mostra que os homens têm o maior índice de letalidade na questão do suicídio. Essas são algumas estatísticas que mostram o quanto é importante que nós falemos sobre isso. Porque a partir dessas estatísticas e do estudo e da fala sobre isso, nós podemos traçar estratégias para a prevenção do suicídio, para que esse índice diminua. Então é importante nós termos essas estatísticas em mente para que nós possamos traçar estratégias para a prevenção. Prevenção. Então vamos agora falar sobre a prevenção ao suicídio. Bom, é claro que prevenir o suicídio é muito difícil. Por quê? Porque ele é multifatorial. Nós não temos um plano padrão, né, para prevenir o suicídio. O que nós podemos fazer como padrão de prevenção ao suicídio? Ele é multifatorial, pode ocorrer por diversas formas, por diversos motivos, então fica muito difícil. Mas há sim uma forma de se prevenir. Há sim uma forma de cuidar para que esse índice de suicídio diminua. Então vamos lá. A primeira forma é você estar atento a comportamentos, a mudanças de comportamento de pessoas próximas a você. Uma pessoa que antes era alegre, uma pessoa que antes tinha vontade de viver e de repente ela muda esse comportamento radicalmente, fica mais triste, ela pode ter desenvolvido depressão, ou nem sempre pode ter desenvolvido depressão, mas pode ter acontecido alguma coisa. Essa mudança de comportamento, ela tem que ser levada a sério.
Isso é uma forma de prevenir, porque se você ignorar, negligenciar ou desdenhar essa forma de comportamento, ele pode chegar a uma depressão ou pode chegar a um nível tal que a pessoa não suporte mais a dor e não tem ninguém que a ajude, né? Entre aspas, né? Ninguém que leve isso a sério e ela chegar a uma questão, a uma via de fato, que é o suicídio. Nunca negligencie as falas sobre morte e morrer, isso nós já vimos, né? Nunca, jamais, uma pessoa que fala, que pensa, estou pensando em me matar, eu não quero mais viver, a vida não tem mais sentido para mim, nunca negligencie, isso é uma forma de prevenir, sempre escute o que a pessoa tem a falar, né? Dá ouvido a essa pessoa, né? Por que você está pensando nisso? O que está acontecendo? Fala para mim, como é que eu posso te ajudar? Quer fazer alguma coisa? Mas jamais em tempo nenhum fala assim, deixa de bobagem, para de pensar besteira, né? Mas deixar que ela fale, deixa ela falar, conversa sobre ela, sobre morte, sobre morrer, né? Você está pensando nisso? Você está pensando em se matar? Como é que você está pensando em fazer isso? O que está acontecendo? Tem que dar ouvido a essas pessoas. Uma outra coisa importante é buscar grupos que auxiliem nessas questões. Existem os CAPs, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que é do governo, né? A procura desses postos de CAPs pode ajudar a pessoa, vai ter ali assistentes sociais, psicólogos que podem dar o apoio para essa pessoa. Existe o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, e você pode procurar para falar, para conversar, são pessoas treinadas que podem ajudar a ouvir, né, a conversar com você. A própria igreja pode ajudar bastante, né, de conversar ali com pessoas que podem falar do amor de Deus, que podem te ajudar de alguma forma. Ter grupos de apoio é muito importante quando você perceber que uma pessoa está com alguma ideação suicida. Outra coisa é estabelecer rede de apoio, principalmente para as pessoas que já tentaram ou que estão fortemente tentadas a fazer isso. E o que é essa rede de apoio? É um parente, um amigo, um professor, algum colega de trabalho que possa estar sempre perto e atento a essa pessoa. A gente chama isso de rede de apoio. Principalmente os profissionais que ajudam, psicólogos, psiquiatras, eles sempre vão perguntar para uma pessoa que está com ideação suicida e que tem ou que está expressando essa vontade de morrer, eles sempre vão buscar a rede de apoio, né? Quem é a rede de apoio dessa pessoa? Ou seja, quem é a pessoa ou as pessoas que podem estar sempre perto dessa pessoa, sempre vigilante, sempre atenta, que podem ajudar em qualquer situação que essa pessoa precise. Traçar redes de apoio também é uma forma maravilhosa de prevenção. O que diz a Bíblia? Agora vamos falar um pouquinho sobre o que diz a Bíblia sobre o suicídio. Você sabe essa resposta? Então eu vou te dizer. Nada. A Bíblia não diz nada sobre o suicídio. Mas algumas pessoas entendem que quando a Bíblia, quando Deus fala não matarás, aí está incluído não matar a si mesmo. E de fato tá. Porque o mandamento não matarás, ele não é especificado, ou seja, não matarás quem ou o que, né? Ele simplesmente fala não matarás, então é genérico, não matarás e ponto, seja lá o que for ou quem for, não matarás. Então algumas pessoas acham que o suicídio entra aí, ou seja, matar a si mesmo é um pecado contra o mandamento não matarás. Mas a gente tem que ter muito cuidado ao falar de suicídio como pecado, porque o suicídio, ele tem uma motivação que não é exatamente contrariar o mandamento de Deus. E sim, é uma motivação de doença ou de distúrbio emocional ou alguma coisa do tipo, eu não consigo, a dor é muito grande. Então, cuidado com a questão de considerar o suicídio como um pecado,
uma forma de infringir a lei não matará. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Afinal de contas, né, apesar do suicídio ter também uma linha de ideação, de planejamento, esse planejamento é algo que tem a influência total do momento do distúrbio, da doença que a pessoa está carregando. Não necessariamente, né, a pessoa precisa ter uma doença orgânica, a gente viu isso. Pode ser uma doença emocional, pode ser uma total incompetência, no sentido de não conseguir lidar com algumas coisas emocionais. Então, o suicídio, a gente tem que ter muito cuidado para não falar de suicídio como um pecado de forma geral. Tem que ter um olhar muito atento sobre isso. Mas vamos lá. Vamos colocar isso um pouco mais claro, vendo, por exemplo, alguns personagens bíblicos que cometeram suicídio. Vamos começar por um personagem que é muito conhecido, que é Saul, né? O rei Saul. O rei Saul, ele se viu cercado pelos seus inimigos, seus filhos estavam mortos na guerra, e ele, sem saída, ele se lança contra a sua espada, vindo a morrer. Isso é uma forma de suicídio, né? Isso é uma forma de se matar. Bom, podemos dizer que Saul tinha algum tipo de motivação ou transtorno emocional para aquilo? Não sei. A história de Saul diz que ele era uma pessoa atormentada, né? Mas a história coloca ele com esse tormento muito ligado a questões espirituais. De qualquer forma, ele se matou, né? Ele cometeu esse ato e ele é considerado um suicida dentre os personagens da Bíblia. A gente pode também citar Aitofel. Você pode ver a história de Aitofel em 2 Samuel 17, 23. Zinri, que é outro rei de Israel, a história dele está em 1 Reis 16, 18. E o nosso mais famoso suicida, Judas Iscariote, né, que após ter o remorso que ele teve por ter condenado Jesus, por ter colaborado para a prisão e morte de Jesus, ele se enforca, né, e acaba cometendo suicídio. E aí a pergunta é, tá, Narlene, você não esqueceu de ninguém? E Sansão? Será que Sansão foi um suicida? Vamos lá. Lembra da história de Sansão? Né? Ele era o nazireu de Deus, e aí teve toda aquela história com Dalila. Dalila trai ele e ele se enfraquece. E aí, no auge, né, da recuperação espiritual dele, ele resolve, né, aniquilar com os filisteus. E ele vê uma oportunidade muito grande quando ele é colocado entre duas colunas do templo, repleto deles, de filisteus, que estavam ali se divertindo e cultuando ao deus dele, Dagon. Ele se vê no meio de duas colunas de sustentação desse templo. E aí ele pede, né, que Deus olhe por ele mais uma vez, para que ele tenha forças de combater esses inimigos. E aí ele se posiciona entre as colunas e move essas colunas com a força que ele tem. O templo desaba sobre todas aquelas pessoas e automaticamente sobre Sansão. Então, ele cometeu suicídio ou não? Nesse caso, né, nós não consideramos como um suicídio, porque foi um comportamento suicida, ele tinha essa noção de que ele poderia morrer, mas não exatamente foi um suicídio, porque o suicídio ele demanda uma motivação, uma pré-meditação, né? Um planejamento, uma ideação, que Sansão não tinha. Na verdade, Sansão não queria morrer. Claro, se perguntasse isso para ele, você quer morrer? Não, mas eu preciso. A minha morte vai ser necessária, né? Porque a minha morte vai determinar a morte dos meus inimigos, dos inimigos do povo de Deus. Então, Sansão morre em prol disso aí, em prol desse objetivo. Isso não é considerado um suicídio, né? Embora ele tenha provocado a morte, mas ele provoca a morte dele e a de outras pessoas, né, para resolver aquela situação.
Existem 2 filmes seculares, né, que têm a mesma temática, que é a temática de final do mundo, a possibilidade do fim do mundo através de um choque com meteoro. O primeiro dele é Armagedon e o segundo é Impacto Profundo. Se vocês verificarem nesses 2 filmes, os personagens principais, né, eles se matam de uma forma muito semelhante a Sansão. Mas veja, é um ato muito mais heróico do que propriamente uma questão de suicídio, de querer buscar a própria morte. Não é que eles queriam buscar a própria morte, mas ela precisava acontecer. Em Armagedon, né, o personagem principal de Bruce Willis, ele fica para trás, ele precisa, alguém tem que ficar para trás para acionar manualmente uma bomba lá que vai destruir aquele meteoro. Alguém precisava ficar para trás e ele resolveu que seria ele, né? Então, se ele resolvesse não fazer isso, né, com certeza o mundo ia ser destruído lá no filme, né? Certeza e o mundo ia ser destruído pelo meteoro. Então era necessária que a morte dele se desse para que um bem maior fosse feito. No Impacto Profundo também tem a mesma situação. Os astronautas que foram tentar destruir o meteoro que ia atingir a Terra, eles chegaram a uma situação que eles só poderiam destruir esse meteoro se eles se explodissem junto com o meteoro, né? Então não tinha outra alternativa. Ou eles morriam, ou morria todo mundo, inclusive eles, porque a Terra ia acabar. Então, nesse caso, Sansão teve essa mesma conotação. Nesse caso, era uma morte necessária, né? E ele provocou essa morte necessária, não é considerado um suicídio. Então, muita atenção nesses casos. O suicídio, ele não tem esse ato heróico, ele não é uma morte necessária, né? Eu preciso morrer para um bem maior. O suicídio diz respeito a mim mesma, eu tenho que morrer, né? Nem me importo com o mundo, nem me importo com como as outras pessoas vão ficar, mas eu preciso morrer porque eu não aguento mais. Tem uma ideação, tem uma preparação. Aitofel, Judas, Henri, Saul, eles cometeram esse suicídio porque eles não suportariam o fracasso deles, né? Não suportaram o peso das consequências dos atos deles, dos que eles fizeram. Era uma dor emocional e aí eles cometem o suicídio. Então é claro que não matarás, né, se refere a toda e qualquer forma de não se matar, né, de se matar. Inclusive, obviamente, o suicídio é o não matarás. Mas, novamente, é importante dizer, cuidado com o olhar em relação ao suicídio, porque o suicídio não é uma questão não é infringir uma lei de Deus, né? É uma questão toda orgânica, toda que diz respeito a uma motivação que é fora de um padrão considerado normal. Os cristãos e pastores cometem suicídio? Claro que sim, né? Porque nós já vimos, os cristãos, pastores, podem cometer o suicídio, porque são pessoas que são propensas a doenças que podem levar a isso, como depressão, como esquizofrenia, são pessoas normais, comuns, que têm essa possibilidade de acontecer. Então, há uma possibilidade de um cristão e um pastor cometer suicídio por causa dessas questões. E aí, essas pessoas vão para o céu ou vão para o inferno? Né? O que um pastor que sabe muito bem, né, que a vida vem de Deus e que a gente deve preservar a vida e comete suicídio, mesmo que seja por questões de doença, questões emocionais, dores muito profundas, emocionais, essa pessoa vai para o céu ou vai para o inferno? Gente, nesse caso, nós não temos como saber. Como é que nós podemos julgar essas pessoas? Como que nós podemos julgar essas pessoas? Não há como julgar. Não podemos, não temos esse direito. Só Deus sabe. Só Deus pode avaliar isso, né? De se essas pessoas
fizeram alguma coisa contrária, desobedeceram a Deus e que isso resultou na morte delas? Não sei, né? Ninguém sabe disso. Então, cuidado para quando tiver esse olhar de julgamento. Não se pode julgar, né? Jesus deu esse mandamento, deu essa explicação lá no Sermão do Monte, dizendo, olha, com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Então é melhor que você não julgue. Deixa isso para Deus e para Jesus Cristo, que é o nosso advogado, e que Ele pode dar, Ele que vê e sonda os corações, Ele é que vai saber. Então, muito, muito cuidado com essa questão de classificar o suicídio como pecado e as pessoas que se matam vão para o inferno. Cuidado, isso é perigoso. Você está cometendo um pecado, você está cometendo, levantando falso testemunho, porque você não sabe, você não tem como saber isso. Então, cuidado com essas coisas. E, na verdade, o que a Bíblia fala é que Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância. Então, o que a Bíblia nos consola, a prevenção que a Bíblia tem para morte e morrer, né, é justamente essa. É confiar de que a vida que Jesus nos dá é uma vida maravilhosa e que nós precisamos nos agarrar a ela. A nossa tendência, o nosso gene espiritual, a nossa genética que vem do nosso Pai, que é Deus, né, nos dá a preservação da vida. Então, nós temos que buscar ao Deus acima de qualquer coisa, para que nós possamos também ajudar na prevenção ao suicídio, ou se a gente tem alguma ideia, ou se essa ideia é nossa, né? Se nós temos esse pensamento, se por algum motivo, alguma vez, passar pela nossa cabeça a morte, morrer, é a hora de pegar a Bíblia e ver que Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Escolher viver é o melhor caminho. Não desista. E nós podemos ter esse consolo, essa força na Bíblia, que diz, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, Jesus venceu o mundo. Né? Isso tem que ser a base da nossa segurança em relação a todos os pensamentos que a gente tem de morte ou de morrer. Tá bem? Que Deus esteja sempre com vocês. Organizações de apoio. Se você está passando por uma questão de suicídio ou se conhece alguém que esteja passando, agora você já sabe o que fazer. Ouça a pessoa, ofereça ajuda ou procure ajuda, indique profissionais ou instituições competentes nesse assunto. Aqui estão 3 instituições que são competentes nesse assunto. O CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, CAPS e até mesmo a sua igreja local. Conclusão. O suicídio não é um assunto fácil de se falar ou de se ouvir. Guarda em si mesmo muito tabu e questões religiosas que são bastante significativas na vida da maioria das pessoas. Sobrevivente. As pessoas que ficam. O tema suicídio é tão forte que parentes e amigos de pessoas que morreram por suicídio são chamados dentro da linguagem médica e literatura de sobreviventes. Essas pessoas também precisam de atenção médica e psicológica. São pessoas traumatizadas e pessoas assustadas. Não podemos nunca negligenciar uma fala de morte ou morrer. Para isso, basta atenção e ouvir sem julgamentos. O suicídio não é uma forma de chamar atenção, é um pedido de socorro. É um problema grave e complexo que precisa de atenção. Se você tem pensamentos de morte ou morrer, procure ajuda. Se você conhece alguém que os tem, ajude. Não se feche. Procure profissionais que possam te ouvir sem julgamento. Se você conhece alguém que tem esse tipo de pensamento, oriente a pessoa a procurar ajuda. Escute e encaminhe, caso você não se sinta à vontade com esse assunto. Busque ao Senhor Jesus Cristo e tenha vida e vida em abundância. Por fim, e não menos importante, ao contrário, o mais importante é não deixar de buscar o Senhor Deus. Ele sabe como nos ajudar. Ele conhece nossas dores e venceu todas elas, inclusive a morte. Quer alguém mais capacitado para te tirar das garras da morte do que o nosso Deus?